Olá, pessoal! Hoje temos conteúdo novo aqui no canal Leituras Dramáticas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos e pedir que continuem nos acompanhando, porque tudo que a gente posta aqui é feito com muito carinho. Assistam esse programa até o final, assistam também os vídeos anteriores e sigam a gente nas redes sociais. No Facebook estamos como Leituras Dramáticas e no Instagram como Leituras Dramáticas 21. E aguardem as novidades que estamos produzindo para vocês. Então, deem o like e ativem o sininho. A Fazenda. Conto de José Mauro de Vasconcelos. Era uma vez uma fazenda imensa. No pátio do fundo existia uma mangueira moça. Pelos campos bem verdes e iluminados de sol eram criados os cavalos de corrida. Na mata, os passarinhos aprendiam a cantar livremente. E o vento, e que vento doce! Balançava os grandes milharais que cada vez se tornavam mais cor de fogo. No lago, os peixes vermelhos nasciam para mais tarde serem transportados nos aquários da cidade. Tudo era lindo, muito lindo, na fazenda. Mas os homens estragavam tudo. Do oco que formava a janela de nossa casa, que ficava no terceiro andar de uma grande sapopema, eu, com os olhos ainda pesados de sono, principiava a redescobrir a vida. O sol se infiltrava pelo imenso aranhol de floresta, não só enchendo de luz cada coisa, como espantando o frio que a noite respirava. Os últimos morcegos medrosos da luz soltavam guinchos de temor e descreviam círculos rápidos, iluminando esses mesmos círculos com elipses incendiadas de luz. Ah, como era lindo! Como era lindo! Mamãe cantarolando tinha acabado de empurrar com o bico meus dois irmãozinhos e a mim para fora da nossa casa. Esses preguiçosinhos querendo dormir o dia inteiro. Ora, essa, vão brincar, vão brincar. O sol já está nascendo. Olha, o sol já está nascendo. A manhã se espreguiçava vagarosa, estendendo os dedos alvos para cada folha. O sol acendendo cada gota de orvalho, e milhares de olhos vivos que se moviam eram criados nesse instante. E o orvalho pingava, 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 pingava das folhas menores para as maiores, das maiores para as mais baixas, e dessas escorregavam ainda pelas trepadeiras e riscos azulados, até que caía nas grandes raízes, se infiltrando na terra em tom tecido de sono. E vinha aquele cheiro gostoso de terra úmida e descansada.
Como era lindo. Ah, se já soubesse cantar. Um dia eu cantaria. Mamãe tinha garantido que eu cantaria. Quando crescesse mais. Segundo mamãe, passarinho precisa primeiro tomar uma indigestão de beleza, para então exprimir o efeito dessa beleza nas mínimas notas do cantar. No momento éramos ainda novinhos e estávamos descobrindo a vida pelos voos que se alongavam dia a dia. Bocejei abrindo o bico. Agora os meus olhos despertos se encontravam redondos e brilhantes. Dona Raquel, um sabiá elegante que cantava com pronúncia francesa, todo mundo comentava uma história que ela tinha fugido da casa de uma francesa velha. Aliás, eu ainda não entendia bem o que era isso, porque todas as vezes que se tocava nesse assunto e que qualquer um de nós se aproximava, mudavam de conversa comentando: tem criança por perto. Pois Dona Raquel passou cantando e chamando a população. Está na hora da missa do sol. Está na hora da missa do sol. Eu me virei para dentro perguntando: mamãezinha, você vai? Se eu vou? Não. Filhote, vai com seus irmãozinhos. Eu tenho que dar um jeito na casa. Abri preguiçosamente minhas asas e vi que meu peitinho se estufava, fazendo o azul escuro se colorir de manchas douradas. Fiquei na ponta dos pés, verguei os joelhos e arremessei-me no espaço. Como era bom! Dava vontade até de fechar os olhos e deixar que o corpo caísse contra as folhas. Mas mamãe não gostava que fizesse isso, ralhava com a gente até. Fui voando. Por cima da minha cabeça, em lugares mais altos, deslizavam pássaros velhos e seguros, uflando as asas. Todo mundo corria para pegar um lugar melhor na velha igreja, que não passava de uma aroeira velha. Um dia eu também acompanharia aquela pressa toda. Cheguei cansado, quase ofegante, e fui procurando um lugarzinho na multidão. Dona Raquel já se postara no oco e dera um sinal, batendo 3 vezes com o bico num galho oco. A passarada cantou então a canção mais bonita da vida em homenagem ao sol, já surgindo de todo e corando de orgulho. As cabeças dos morros tornaram-se brilhantes ao longe, e ao longe também douravam-se as plantações de milho, onde o vento cantarolava vagabundo cantigas de ternura. Eu baixei os olhos da paisagem e vi Iracema, cantando com voz fininha e suave. Iracema era uma colheirinha que tinha medo de tudo e que agora aprendia a cantar. Iracema é uma medrosa, Iracema é uma medrosa, Iracema é uma medrosa. A gente ficava em bando, voando à sua volta e gritando sempre: Iracema é uma medrosa. Seus olhinhos castanhos se enchiam de lágrimas. Não façam assim. Ora, Iracema, o que é que tem? Vamos até lá. A gente fica pendurada nos fios elétricos. É uma delícia. Balança-se que não se acaba mais. Pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Não, eu não vou. Tenho medo. Vocês nunca deviam ir. Nunca deviam sair da floresta. Bobagens! O que tem? Tem sim. E se vocês encontrarem um alçapão? E se tem uma gaiola? Gaiola? O que é isso? Mamãe nunca falou pra gente sobre gaiola. É porque vocês são crianças. Então fale, Iracema. Conte pra gente o que é gaiola. Gaiola é uma coisa horrível. Uma coisa muito feia. Uma floresta de árvores fininhas amarrada por um cipó chamado arame. Tem uma porta. Bota a gente lá dentro e pronto. Nunca mais se sai de lá. Ah, isso não existe. Você está imaginando coisas. Vamos balançar nos fios.
Vocês me desculpem, eu não vou. Dizendo isso, levantou o voo e fugiu para o coração da mata, que nesse momento era quente e acolhedor. A gente ficou caçoando dela aos berros. Iracema é uma medrosa, Iracema é uma medrosa. Como ficou longe aquele vozerio. Iracema é uma medrosa, Iracema é uma medrosa, Iracema é uma medrosa. Agora meus olhos se enchem d'água e eu vejo a gaiola em volta do meu corpo moço. Iracema tinha razão. A gaiola é uma coisa horrível. Já não tenho vontade de me mover. Nem sei mesmo se me acostumei a dar pulos de um poleiro para outro. Tudo tão triste, triste, triste. Seu Pedro, um tio-sangue, perguntava da outra gaiola. Rapaz, que tristeza é essa? Isso passa. No começo é assim. Daqui a pouco você começará a cantar e cantando a vida fica mais bonita, até dentro de uma gaiola. Não, eu nunca cantarei. Eu nunca cantarei. Lembrava de Iracema, que jamais passaria por tudo que já passara. Iracema teria ninhadas e ninhadas de filhotes e continuaria com medo, mas vivendo livre dentro da mata. Olhe, meu filho, tristeza não adianta mesmo. O nosso dono é tão bonzinho. Reparou como ele fala tão suave com a gente? Ele não é bom, ele é homem. Você sabe quem é nosso dono? Eu não me interessava em saber, mas vi que seu Pedro se mostrava tão amigo que resolvi me interessar e prestar atenção. Nosso dono chama-se Cavalcante. Ele era um homem que vivia numa grande gaiola chamada Europa. Ele fez muita fita de cinema bonito, mas, por dentro, ele sentia saudades enormes da mata do Brasil. Então, fugiu e voou para cá. Tornei a voltar para os meus pensamentos. Dona Raquel, agora eu compreendia. Fugiu. Cavalcante fugiu. Talvez um dia eu também fugisse. Olhe, rapaz, você é moço e bonito. Isso tudo passa. Nós temos o sol e podemos sentir o vento. E tanto o sol como o vento são os mesmos em qualquer parte. Interesse-se por alguma coisa. As coisas humanas são formidáveis. Quer ver um exemplo? Agora eu estou interessado no Campeonato Mundial de Futebol. Ouço pelo rádio. Domingo, a última partida. E tenho certeza de que o Pelé vai dar uma lavada na Argentina. E vendo que eu tornava a cair na tristeza, seu Pedro abanava a cabeça e voltava a pular de um puleiro para o outro. Muitas vezes eu o via comentar, suspirando. Ah, mocidade! Mocidade! Horas e horas eu ficava parado no poleiro. Quando chegava a tarde, a tristeza se amarrava no meu peito. A fazenda retornava aos meus pensamentos. Os campos perdendo a luz do sol, os potrinhos novos galopando. No açude grande, os peixinhos vermelhos vinham à tona. Tinha um peixinho alegre chamado Clóvis, que era uma gracinha. Clóvis enchia a bochecha e fazia caretas para a gente. E os campos de milho amarelo, e o cheiro úmido da terra, e a noite que se fazia macia, entornando estrelas dentro do açude. Ah, meu Deus, eu não quero viver mais. Para não viver mais, a gente não come. Para não viver mais, a gente não bebe. Para não viver mais, a gente não aprende a cantar.
Durante os 2 primeiros dias, a fome doeu um pouco. A sede ardeu na minha garganta, mas eu não queria mais viver. Não faz isso, meu filho. Come desse alpiste. Beba dessa água. Nem respondia. Mas como beber dessa água? A água era aquela, a água da fonte, que a gente chegava em bando, pulando de rama em rama, na ponta dos pés e zás. Assustava seu Pacheco, aquele bagre velho que vivia cochilando ao sol. Seu Pacheco acordava assustado e dizia palavrões para a gente, mas depois perdoava e deixava a gente beber à vontade. Como eu conseguira perder tudo aquilo? Como fora possível? E a cena volvia rápida, eu pulando feliz dentro da mata, quando dei de cara com uma coisa formidável, um fio elétrico bem dentro da mata. Sim, um fio elétrico. E ninguém tinha descoberto ainda aquilo. Eu era o primeiro. Subi bem no alto de um galho e saltei sobre o fio. E, de repente, o fio se moveu e senti-me preso pelo pé direito, agitando as asas como um louco, sem poder deixar de ficar de cabeça para baixo. Imediatamente vieram uns homens meninos e me agarraram com força pelo pescoço. Pegamos um azulão! Pegamos um azulão! Eu não podia gritar ou chamar por alguém. Fui levado para uma gaiola, agora eu sabia, e colocado no meio de uma porção de outros passarinhos assustados. No dia seguinte, meteram a gaiola dentro de um caminhão. Eu me segurei nas grades e chamei desesperado: Mamãe! Mamãezinha! Ninguém ouviu os meus gritos. Só a fazenda com seus milharais, com os campos cheios de sol, com o açude transparente, com a nossa mata fresca, fui ficando para trás, se perdendo na distância e se confundindo na poeira. Minhas asinhas estavam sujas de pó e meladas de caldo de frutas. Eu já nem era um pássaro bonito quando me levaram para o mercado. Aí foi comprado pelo senhor Cavalcante. Levaram-me para uma casa de campo e fui solto numa gaiola. Essa mesma em que ainda estou. Esbravejei, arremessei meu peito contra as varinhas, machuquei meu bico contra as traves mais grossas, tudo inutilmente. Fiquei ofegante sobre o puleiro. Isso não adianta, rapaz. Era a primeira vez que eu ouvi a voz de seu Pedro. Tudo perdido. Não bebo, não como e nunca mais conseguirei cantar. A noite chegou pesada, puxando as sombras para os nossos olhos. As horas se arrastavam tristes e, muito antes de principiar a madrugada, senti as forças me falharem, tombando no chão da gaiola. Minha respiração se fazia fraca. A manhã rasgou o céu quase de uma vez. Passos apareceram dentro de casa. Cavalcante se espertava e, como sempre, veio olhar nossas gaiolas. Jesus! Ih, minha Nossa Senhora! O azulão fugiu. Desceu a gaiola e me viu deitado. Uma súbita indignação encheu a sua voz. São essas empregadas. Quer ver que elas não mudaram a água nem o alpiste? Mas logo seus olhos se espantaram. As gavetinhas do alpiste estavam cheias, assim como a vasilha de água. A sua voz se tornou doce, enquanto enfiava a mão dentro e me retirava. Que foi isso, meu bichinho? Logo você que era tão bonzinho, tão manso, tão feliz, ficou dodói, não foi? E coçou com maciez as peninhas da minha cabeça. Eu tinha vontade de dizer-lhe, mas ele era homem e não compreenderia. Tinha vontade de dizer-lhe, eu morro de tristeza. Não, ele não compreenderia.
E se compreendesse, mesmo assim, ele não abriria a porta das outras gaiolas para que os outros voassem para as matas. Ele continuava a me sussurrar coisas suaves. Nesse momento, seu Pedro ficou nervoso e começou a cantar. Só eu o compreendia. Fuja, meu filho! A mão está aberta! Fuja! Pule para o galho daquele eucalipto. De lá, respire e voe para bem longe. Fuja, fuja! Mas eu só tive força de responder-lhe. Agora não posso. Minhas asas pesam como folhas secas. Virei meus olhos para o bosque de eucaliptos. O sol vinha se esponjando por entre os galhos. Meus olhos se fecharam mansamente, longe, muito longe. Voltou aos meus ouvidos a voz da dona Raquel chamando. Está na hora da missa do sol. Está na hora da missa do sol. Está na hora da missa do sol. Está na hora da missa do sol.